Mas agora nós vamos lançar a palavra do Senhor. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. O Evangelho de Marcos, Jesus, você pode perceber depois, se você quiser ler em casa, Jesus, ele vai operar várias curas, e aqui no Evangelho de Marcos está presenciado muitas curas de Jesus, muitos milagres que Jesus operou, e o primeiro capítulo aqui já inicia falando logo de curas que Jesus manifestou, e depois então você lê na sua casa. Jesus operava curas, e cada vez que ele operava, ele fazia de um modo diferente, ele fazia de maneira diferente. Jesus, ele é assim, ele faz coisas novas todos os dias. Marcos 1, 32 e 34 a 34, fala assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Deus, Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e pedimos que Tu venha nos ensinar nesta hora. Espírito Santo, vem em nome de Jesus ministrar a cada coração aqui nesta noite. Nós confiamos tudo ao Senhor. Ó Deus, nós proibimos agora todo espírito de distração, tudo aquilo que venha, ó Deus, nos tirar do centro da Tua vontade, nós anulamos agora na autoridade do nome de Jesus, e estamos ligados no Senhor, e tudo que nós ligarmos aqui, ó Deus, será ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, poderíamos dar outro título, mas escolhemos falar sobre milagre, né? E eu botei lá que a mensagem de hoje, que um milagre é uma escola. Por que um milagre é uma escola? Porque nós precisamos aprender com os milagres. Quando nós presenciamos um milagre, quando nós presenciamos a manifestação do poder de Deus, da glória dEle, um sinal, uma maravilha, algo que Deus está operando, nós precisamos crescer com isso. Precisamos aprender com esses milagres. Isso, né, não só nos nossos dias, às vezes não acontece, como Jesus curava também, muitos não aproveitavam essas oportunidades de crescer, porque a escola nada mais é do que fazer com que a gente amadureça, a gente cresça, a gente aprenda, a gente avance. Então a escola tem esse papel, a criança vai para a escola e ali ela é ensinada, e ela vai então passando os anos, ela vai, ou pelo menos esse é o desejo, dos professores, das professoras, de todo educador, que ensina que a criança ela possa crescer em conhecimento ali todos os dias, em sabedoria. E por que um milagre ele é uma escola? Porque quando nós presenciamos o milagre, nós vamos ter algumas escolhas quando vemos alguns milagres. Nós vamos ter a escolha de olhar, uau, como o pastor tem falado aqui, uau, poxa, Deus operou, maravilha. E é benção mesmo, quando a gente vê um milagre, a gente fica maravilhado. Só que o milagre sendo uma escola, eu olho para ele, eu fico contente naquele momento ali, eu me alegro naquele momento ali, mas ao retornar para casa, eu preciso ir pensando, poxa vida, o que eu tiro de aprendizado? O que eu tiro de lição? Para que eu possa, então, avançar mais, crer mais, ter mais fé, ser mais ousado. Então, ele se torna uma escola, a partir do momento que eu começo a lembrar daquele fato, e então aprendo com ele, cresço com esse fato. Domingo, aqui nós vimos muitas curas aqui, Deus dando palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Deus revelando muitas coisas, Deus manifestando o poder dele aqui, foi muito forte aqui, domingo aqui, quem esteve aqui, viu realmente, sentiu a presença de Deus bradando forte aqui, poderia dar oportunidade aqui, que eu creio que muitas pessoas trariam um testemunho aqui, e depois que terminou o culto, a irmã Ana, ela me procurou, a mãe do Eliakim, a Ana me procurou e falou assim: pastor, eu senti o desejo que
você orasse para uma pessoa, uma irmã, né, que está sofrendo com uma hemorragia há muito tempo. E eu senti o desejo de vir aqui pedir que o senhor orasse por ela. Ela não estava aqui, essa pessoa não estava aqui. Tá? Então, eu ouvi a irmã Ana, ela me contou como é que foi o fato. Né? Essa pessoa já vinha buscando tratamento há mais ou menos aproximadamente 2 anos, tratamento por essa hemorragia, e já agora 10 dias recente que ela estava com hemorragia. E ela estava um pouco desesperada, mas ela pediu oração, ela vinha pedindo, né, para que orasse. A irmã Ana falou que ia orar por ela, e então ela me procurou. Na hora que ela falou comigo, eu falei, então faz o seguinte, você vai representar a vida dela. Na hora que eu orar, é como se eu estivesse orando por ela. Você vai representar a vida dela. E eu orei, então, né, impus as mãos e mandei aquela, né, doença embora, essa hemorragia embora. E eu falei com a irmã Ana no final, falei assim, olha bem, na verdade era ela que precisava estar testemunhando aqui, mas ela pediu para falar. Né, ela queria, né, ela me ligou ontem à noite, alegre da vida, me contando o testemunho. Então eu falei com ela assim no final, falei, ó, amanhã a senhora vai me dar notícia do que aconteceu. Amanhã ainda você vai me dar notícia. Você vai me ligar me dando boa notícia. E foi assim, ela recebeu um telefonema ontem à tarde, né, irmã, de que a pessoa, por volta de 10 horas da noite, no domingo, ela sentiu algo queimando ela, algo, né, visitando ela, queimando ela, e ela sentiu naquele momento aquela presença ali, e ela testemunhou ontem que, né, na segunda-feira ela não tinha mais nada, já confirmou hoje também, não tem mais nada, então ela foi, né, curada disso aí. Então, queridos, né, o milagre é para nos ensinar a ter mais fé, a ter mais ousadia. Por quê? Porque antes a gente orava assim, Senhor, se for da vontade do Senhor, a gente às vezes orava assim na simplicidade da gente, né? A gente ficava com medo, porque, poxa vida, Deus é tão poderoso, né? Deus, poxa vida, eu não posso nem entrar na presença dEle, não sou digno nem de entrar. Então a gente orava assim, falava, Senhor, se for da tua vontade. Mas, queridos, Jesus, né, nunca nos mandou orar pelos enfermos. Jesus mandou nós curarmos os enfermos. Olha a diferença. É a gente que não observava essa palavra. Ele não mandou a gente orar por enfermo, porque orar por enfermo a gente fala assim, Deus, né, que ele aceite essa dor, né, que ele possa viver em paz com essa dor. Talvez a oração poderia ser assim, não, manda a dor embora. Jesus aqui nesse texto que nós lemos, ele não permitia nem que os demônios falassem, né, cala a boca, sai, vai embora, porque Jesus não queria que eles espalhassem a notícia, porque os demônios estavam espalhando a notícia que Jesus era o rei, era o Senhor, era o Messias que viria. Então, os demônios estavam espalhando, então Jesus proibiu eles, vocês estão proibidos de falar. Não pode falar. Sai sem falar. Sai agora, em nome de Jesus. Então, no nome dele mesmo, né? Hoje a gente fala no nome de Jesus, mas era no nome dele mesmo. Né? Ele mandava sair, tinha que sair, né? Ele não precisava nem falar o nome dele, porque era ele próprio, né? Hoje a gente fala no nome, porque a palavra nos ensina isso, que é no nome de Jesus, né? Tudo que a gente vai pedir, tudo que a gente vai ordenar, é no nome dele. Então Jesus, ele está aqui em Cafarnaum, esse local onde Jesus gostava de estar. É uma cidade praiana, né? Apesar de, né, não ser uma praia, mas, né, era um lago, né, o lago de Genezaré, mas Jesus está ali em Cafarnaum, essa cidade onde muitos viviam da pesca, essa cidade onde Jesus sempre gostava de ir para lá. Ele era muito bem recebido ali, Jesus fez muitos milagres ali em Cafarnaum. Ele manifestou o poder dele forte ali naquele lugar. Nem na cidade dele ele não pôde fazer milagres, porque eles não creram. Ele libera aquela palavra que o profeta só não tem honra dentro da sua própria casa, né? Mas em Cafarnaum não, em Cafarnaum é diferente. Jesus era recebido com honra. Jesus, quando chegava, diz a palavra que era em casa, né? Ele era tão acostumado, Xandão, a ir lá, que na casa do Pedrão era a casa dele. Na casa, por quê? Porque Jesus chegou ali e curou a sogra de Pedro, por exemplo. Não sei se Pedro gostou não, mas é só,
né, para brincar, mas eu acho que ele gostou, né? Se fosse eu, gostaria. Eu gosto muito da minha sogra, né? Minha sogra é uma mãezona para mim. Então, Jesus não falou nada com a sogra de Pedro. Quando ele chega, foi relatado para ele que ela estava com febre. Jesus, sabe o que ele fez? Só pegou na mão dela. Dá sua mão aqui, por favor. Só pegou na mão dela, levantou ela, ela foi curada. Só pegou na mão dela. Só isso. Desculpa. Só pegou na mão dela. Diz que ele ficou sabendo que ela estava com febre. Jesus toma a mão dela e ela imediatamente foi curada da febre e passou a servi-los. Jesus é inteligente, né? Ele é muito sábio, né? Poxa vida, eu preciso de alguém para fazer um bolinho para a gente, preciso de alguém, né? Nós vamos reunir aqui, a reunião vai estender, né? Tem muita gente, tem gente até caindo da janela, tem gente, né, na porta, para lá de fora, querendo entrar, e precisa de alguém para fazer algumas coisas, né, uns aportes aqui, para poder servir a gente, e a mulher passou a servi-los. E tem uma frase que a gente já tem liberado ela aqui, não é nossa, mas fala que é o seguinte: você só tem autoridade sobre aquilo que você ama. Eu só tenho autoridade sobre aquilo que eu amo. Se eu não gosto de estar com pessoas, se eu não me alegro em ver o milagre na vida das pessoas, se eu não fico contente quando Deus manifesta o poder dele, poxa vida, como que eu vou então ter autoridade? Eu não vou ter autoridade. Eu só sou autoridade diante daquilo que eu amo. Então eu passo a ter a autoridade. A gente costuma falar isso hoje, né, que pai, né, não é aquele que bota no mundo, mas é aquele que cria, né, é aquele que cuida. É assim mesmo. Mãe, né, não é aquela que coloca no mundo, é aquela que cria. Nós já temos entendido que Deus nos chamou para cuidar de pessoas, Deus nos chamou para cuidar de vidas. Por quê? Porque foi por vidas que Jesus morreu. Não foi por coisas, não foi para nos tornar ricos, não foi para nos tornar milionário, não. Jesus, ele morre por vidas, para salvar vidas. Pastor, mas o meu empreendimento pode me tornar um milionário, há algo de errado nisso? Não, querido, você vai abençoar outras vidas com isso, né? Se caso você, né, se torne um milionário, mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para poder abençoar outras vidas, para resgatar outras vidas, para liberar o poder dele sobre outras vidas. Então Jesus, quando ele olha para essas pessoas que estão necessitadas, Jesus não via elas como os outros viam. Jesus olhava e já via essas pessoas transformadas. Ele já via as pessoas curadas. Eles já viam as pessoas frutificando. Ele olhava e já via todo o potencial que Deus tinha na vida daquelas pessoas. Não é assim? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: coitado. Às vezes nós já lançamos uma condenação. Poxa vida, né? Coitadinho, né? Não, Jesus não olha desse jeito. Jesus chega, tem ali um que está na sua cama, ali há muitos anos, ali esperando as águas agitarem para ele entrar primeiro no tanque, para ele ser curado. E Jesus chega e começa um diálogo com aquele homem que estava ali há muitos anos. E ele começa a reclamar: poxa vida, não tem ninguém que me ajude. Quando as águas elas começam a mexer, vai alguém na minha frente, pula na minha frente, eu tenho dificuldade de locomoção. Jesus vira para ele: pega a sua cama, levanta e anda. Toma o teu leito. Vai, levanta e anda. Por quê? Porque nós precisamos olhar para as pessoas curadas, as pessoas saradas. Se eu e você verdadeiramente tivermos o amor que Jesus sempre teve, esse amor que Ele tem por vidas, se eu e você tivéssemos verdadeiramente esse amor, eu creio que nós teríamos muito menos doenças hoje. Os hospitais estariam vazios, porque só de passar, tem um relato, eu esqueci o nome agora do missionário, já falei dele aqui uma vez, um missionário que ele ia aos hospitais, só dele passar no corredor dos hospitais, as pessoas eram curadas. Só dele passar no corredor, não precisava nem botar a mão, nem orar por ninguém. Só dele passar no corredor, as pessoas eram curadas. Tamanho era o amor que ele tinha, a paixão que ele tinha.
Então Jesus manifestava o poder dele através dessa vida. Será que hoje eu e você estamos desse jeito? Mas voltando um pouquinho para a palavra de domingo, nós estamos ainda remoendo ela nas células, né? Sobre graça e oração. Nós vamos ver que Jesus, ele manifesta a graça dele, o amor dele em todo o tempo. Está aqui começando o Evangelho de Marcos, manifestando a graça, o amor dele. Mas Jesus nunca deixa de reservar um tempo para a oração. Por isso que é a graça e a oração. Jesus tinha acabado de realizar muitos milagres. Ele tinha multiplicado os pães e os peixes. Jesus tinha feito ali a multiplicação dos pães e dos peixes. E com muita sabedoria, Jesus poderia ter liberado uma palavra assim, né, de multiplicação, e liberado ali que aqueles pães e peixes tivessem se multiplicado. Mas Jesus, com muita sabedoria, ele pega os pães e os peixes que estavam ali com aquele garotinho, entrega nas mãos dos discípulos e fala assim: vocês distribuem? Vocês então vão e distribuem para as pessoas. E eles vão distribuindo. E à medida que eles iam distribuindo, ia multiplicando. À medida que eles iam distribuindo, ia multiplicando, multiplicando, multiplicando. É um milagre grandioso ou não é? Amém? Grandioso. Mas segura aí. É um milagre grandioso. Os discípulos presenciaram esse milagre. Eles estavam ali, eles viveram isso. Não é a gente contar uma história. Viver é diferente. Viver a história, é o que eu falei de domingo aqui, nós vivemos. Isso aqui não é diferente, a gente está aqui, né? Então, a gente poderia até falar com uma pessoa que não veio no culto domingo, mas uma coisa é a gente falar para ela, outra coisa é a gente estar aqui. E os discípulos estavam ali com Jesus, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Mas logo em seguida, Jesus vira para eles, rapaziada, e fala assim: ó, vocês podem ir, pega o barco e vai na frente, que mais tarde eu apanho vocês. Podem ir, né? Depois eu vou. E diz que na madrugada Jesus vai orar. Ele vai ter um tempo de oração. Ele vai para o Pai. Ele vai para o lugar secreto dele. Por quê? Porque ele não teve tempo. A casa estava cheia de gente. Como é que ele ia ter intimidade com Deus? Como é que ele ia ter um tempo ali de ouvir Deus? Então, depois que todo mundo ali foi curado, muitos enfermos, endemoniados foram curados, aquela reunião deve ter acabado por volta da meia-noite ou mais, Jesus vai orar. E ele manda os discípulos atravessarem de barco para o outro lado do lago. Só que, no meio da viagem, uma tempestade alcança o barquinho. Provavelmente não era um barco com muito recurso, né? Poucos recursos, não tinha os recursos de hoje. Mas uma tempestade alcança aquela embarcação. E os discípulos ficaram com muito medo. Eles tinham presenciado o milagre de Deus, da multiplicação dos pães e dos peixes. Os próprios tinham distribuído, eles mesmos que distribuíram. Porque Jesus fala assim: dá vocês mesmo de comer a eles. Jesus fala assim, ensinando. Por isso o milagre tem que nos ensinar. Quando nós presenciamos um milagre, eu preciso crescer com ele. Ele precisa ser uma escola para mim. E no meio daquilo ali, daquela tempestade, eles com muito medo, muito aflitos, Jesus vem caminhando sobre as águas. E de repente eles acham que é um fantasma. Poxa vida, é um fantasma. O que está acontecendo? E quando Jesus, ele pisa no barco, na hora que ele pisa no barco, diz a palavra de Deus que imediatamente a tempestade cessou. Parou na hora a tempestade. E trazendo isso para nós hoje, o que isso tem a ver, meu pastor? Porque eu não ando de barco, né? Eu não vou, né? Não tenho esse costume, né? Na verdade tem muita gente que tem medo de, né, dar uma voltinha aí nesses barquinhos pequenos. Nós somos no início do ano, né, lá em Arraial do Cabo, e lá tem as embarcações que saem todos os dias para poder fazer os passeios, né, mostrar as praias. E o projeto nosso era fazer esse passeio, né, mas só que a Júlia tem muito medo, né, a Júlia tem medo e ela ficava observando os barcos. Ô pai, aquele ali não, pai, aquele ali eu não vou nele, né, porque aquele ali é muito pequeno, pai.
que ele, se vier uma onda muito forte, uma onda grande, né, vai, né, inundar ele. Ô pai, eu só vou se for naquele maiorzão lá, só naquele grandão lá. Esse pequeno aí, eu não vou nele não. E ficou naquela vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. O Lucas também, muito novo ainda, nós acabamos não fazendo o passeio, ficou para uma próxima oportunidade. Diz que nós perdemos uma grande oportunidade, né? Porque todos que vão ali fazem esse passeio, diz que é maravilhoso as praias onde visitam. Nós acabamos visitando algumas praias, aí tinha que ir de carro. Ia de carro ou ia a pé, né? Deixava o carro e ia a pé. Era cansado ou ia de caminhão, tinha um caminhão lá para transportar. Fomos em algumas praias para conhecer, mas com muito mais dificuldade do que tivesse ido de barco. De barco, pega o barco aqui, atravessou, né, chegou lá rapidinho, você vai conhecer as praias magníficas que tem ali. O Brasil é muito lindo, né, nós precisamos conhecer mais o Brasil. Às vezes os brasileiros querem ir para fora do país. A Elaine foi no Nordeste, né, Elaine? Maravilhoso, né? É o sonho meu também conhecer o Nordeste. Só conheço Porto Seguro, mas para cima eu não conheço nada. Mas é um sonho também conhecer o Nordeste, é magnífico. Mas voltando aqui, Jesus, ele entra no barco e a tempestade para. Por que a tempestade para, pastor? Quando Jesus, ele entra no barco. Queridos, o ingrediente que precisa, o ingrediente necessário para que a tempestade cesse, estava no barco. Estava dentro do barco. Ela estava no barco. Só que os discípulos, atemorizados, até a chegada de Jesus, eles ainda não tinham percebidos que eles precisavam exercitar a fé. É a fé, o ingrediente é a fé. Se eu e você não tivermos fé, nós não vamos curar ninguém. Não vai ter como. Nós vamos ter dúvida. O homem e a mulher que tem dúvida, querido, não vai em lugar nenhum. Ah, eu não sei se eu vou na igreja ou não vou. Eu não sei o que eu faço, se eu vou trabalhar amanhã ou não vou. Fica pensando. Não, nós não podemos ter dúvida. Eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer aquilo. Nós precisamos ter essa convicção. E Jesus, pisou ali, imediatamente a tempestade cessou. Mas uma pergunta: vocês acham que os discípulos aprenderam? Provavelmente. Foi uma escola para eles. Foi uma escola. Por quê? Porque, poxa vida, aí eles lembraram: rapaz, ele acabou de multiplicar os pães e os peixes, nós esquecemos. Ele acabou de nos ensinar e nós esquecemos. Então, né, é lógico que mais na frente, né, Jesus vai dar mais ensinamentos para ele. Passou sempre treinando eles, sempre capacitando eles. E nós também estamos sendo capacitados. Nós vamos agora no mês de agosto nas casas de pais. Tivemos o treinamento, né, aqui domingo pela manhã e foi bênção demais. Domingo agora nós vamos liberar uma ministração também poderosa, que fala a respeito disso, da gente sair, da gente ir nas casas, da gente carregar a presença de Deus. Vamos falar um pouco sobre Obed-Edom, carregar a presença. Então, cenas do próximo capítulo aí, domingão. Por quê? Porque eu e você temos essa responsabilidade de carregar a presença, de levar a presença na vida das pessoas. E aqui então, nós vamos ver que os discípulos, eles aprenderam com essas situações. Só que eu vou citar duas tempestades para vocês. E vocês vão ver que uma tempestade foi Deus que mandou. E a outra foi o diabo que mandou. Uma foi Deus. E a outra foi o diabo. Mas em todas elas, em todas duas, Deus queria ensinar alguma coisa. Porque até para fazer algo, o diabo precisa da permissão de Deus, né? Para fazer qualquer coisa, ele precisa da permissão de Deus. Mas essas duas tempestades, a primeira tempestade é a tempestade que atingiu o barco onde Jonas estava. Jonas estava ali, Deus falou com ele para ir para a direita, ele vai para a esquerda. E uma tempestade alcança o barco onde ele estava. Mas se você ler o primeiro capítulo de Jonas, você vai ver assim: Deus enviou uma tempestade. Foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou essa tempestade. Essa tempestade vem da parte de Deus. Para quê? Para ensinar aquele cabeça dura.
né? Aquele cabeçudo precisava aprender, porque Deus mandou ele para Nínive, ele vai para Jope, vai para outro lugar. Então, vai para lá. No meio do caminho, acontece aquilo que aconteceu, nós conhecemos a história, e Deus dá um jeito de levar ele para lá. Mas no meio do caminho, Deus salva pessoas, falamos isso esses dias. Então, essa tempestade, ela é enviada pelo Senhor. Esse forte vento foi enviado pelo Senhor. Agora, essa tempestade de Marcos, que eu relatei, de Marcos capítulo 4, ela foi enviada pelo inimigo, por Satanás. Ela foi para trazer medo na vida dos discípulos. Ela veio com o propósito de lançar dúvida, medo, porque eles tinham acabado de receber a manifestação do milagre, do poder de Deus. E ele então lança essa tempestade, aí não é Deus lançando, pode ler o texto lá, né? Então, essa tempestade ela vem da parte do inimigo. Só que Deus é muito maior, não tem nem, né, como disputar. Deus é superior, Jesus é muito superior. E imediatamente ao pisar no barco, a tempestade cessou. Mas qual o propósito dessas duas tempestades? Duas tempestades, elas têm o propósito de nos ensinar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a tempestade você está? Aí você precisa responder, não, pensa aí você. Qual tempestade você está? Pastor, não estou em tempestade nenhuma não. Glória a Deus. Mas elas podem vir. Elas podem acontecer. No meio do caminho, no meio do nosso trajeto, nós podemos enfrentar algumas tempestades. Tem pessoas nesse momento passando por tempestades. Eu não sei o nome dessa tempestade. Deus pode até me revelar aqui a tempestade de algumas pessoas, mas jamais vou expor a vida de alguém, né? Deus não faz isso. A revelação não é para expor a vida de ninguém. A revelação é para ensinar. Quando Deus traz alguma revelação, palavra de sabedoria, ela vem com o propósito de crescimento, de ensinar, nunca de envergonhar. Não é para envergonhar ninguém. Então, até mesmo para liberar uma palavra, nós precisamos de sabedoria. Mas algumas pessoas agora estão enfrentando a tempestade porque Deus mandou a tempestade. Ué, pastor, mas eu estou enfrentando a tempestade porque Deus mandou? Ele mandou você para a direita, você foi para a esquerda. Ele mandou uma tempestade, ele teve que mandar essa tempestade. Ele precisou enviar essa tempestade para você se lembrar. Poxa vida, Jonas no meio do caminho vira assim, fala para os cara que estava no barco ali, ele vira assim, o problema dessa tempestade sou eu. Só me jogar na água que acaba. O problema sou eu. Mas por que o problema é você? Porque eu sirvo ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas. E Ele me mandou fazer algo e eu não estou fazendo. Ele me mandou fazer isso, eu estou indo contrário à palavra que Ele me mandou. Os caras viraram assim, você está louco? Você ficou louco? Você serve ao Deus Criador de todas as coisas, Ele te manda fazer algo e você faz ao contrário? Vamos dar um exemplo. Meninos, estão aí, jovens, com todo o gás, com toda a paixão, e estão apaixonados por Jesus. Mas daqui a pouco eles vão se apaixonar por algumas meninas. Daqui a pouco eles vão se apaixonar. Mas a palavra de Deus alerta. A palavra de Deus traz. Ela fala algo sobre o jugo desigual. O jugo desigual é eu querer namorar uma pessoa, eu querer ficar noivo, eu querer casar com uma pessoa que não professa a mesma fé que eu. Pastor, mas Deus pode converter? Pode, querido. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele é poderoso. O que Ele quiser, Ele pode fazer. Não estou dizendo isso. Só que a escolha é você quem faz. Eu que escolho. Eu que escolhi casar com a Isabelle. Ninguém me obrigou a casar com ela. Eu escolhi casar com ela. Eu poderia ter escolhido outra pessoa. Ninguém me obrigou a nada. Não fui obrigado. Meu sogro não botou um revólver na minha cabeça, nem nada. Eu escolhi. Então, eles vão ter que fazer as escolhas deles. Infelizmente,
Nós conhecemos algumas pessoas que estão sofrendo, por exemplo, hoje no relacionamento, no casamento. Por quê? Porque ao fazerem a escolha, a palavra de Deus já alertava, mas ele é tão bonitinho. Mas eu estou apaixonada por ele. Aí, querido, já era. Casou, é igual o pastor Cláudio Duarte fala. Pastor, e agora? O que eu faço? Agora, meu filho, fica casado o resto da vida ou torce para ele morrer. É o único jeito. Não tem outro jeito. Fica casado o resto da vida ou torce para ele morrer, para você, né, arrumar outra pessoa. Só tem essas duas soluções. Por quê? Porque o casamento é uma vez só, pastor, mas eu tive um problema no meu casamento, eu não posso casar de novo, é outro assunto. Querido, nós não estamos aqui para julgar ninguém, cada caso é um caso, mas a vontade de Deus é que a gente case uma vez só. Essa é a vontade de Deus. Nós conhecemos casos que às vezes há uma traição, há um adultério, aí é diferente a situação. Quando acontece isso, então a gente tem a oportunidade de reconstruir a nossa vida. Nós precisamos, querido, entender que tem tempestade que é Deus que manda. E essa não adianta você mandar o capeta embora, não. Pode amarrar a capeta do jeito que você quiser, que ela só vai embora a partir do momento que você obedecer. Ela só sai na hora que você voltar para o propósito de Deus, se alinhar novamente no propósito de Deus. Pastor, mas eu estou numa luta, rapaz. Eu estou fazendo isso, campanha de oração, jejuando, subindo ao monte. Mas, querido, o que está acontecendo? Pastor, estou passando uma luta financeira na minha vida. Você é dizimista? Você sabe, né, pastor? Poxa vida, estou com muita dificuldade, então aí está o problema. É fácil descobrir. Quando você olha para uma vida que está amarrada na área financeira, porque o que repreende o devorador é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, se a pessoa não é fiel, ela não consegue vencer essa dificuldade. Agora, tem as outras tempestades, que são o inimigo que lançam sobre as nossas vidas. Essas também têm propósito. Deus tem propósito nelas também, que é permissão de Deus. O propósito é que eu e você possamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar. É a hora, Fernandinha, da tempestade vinda, ela soprar forte na nossa vida, e eu falo, eu não aceito isso, em nome de Jesus, eu repreendo isso agora, eu me aposto daquilo que Jesus conquistou por mim, é meu direito, é minha herança, e eu vou romper em fé, em nome de Jesus. E pronto, para de chorar, para de tristeza, para de ficar murmurando, reclamando, e avança, prossegue, continua. O Senhor te sustenta, Ele te dá força, porque Ele não coloca nada que a gente não consiga suportar. Ele, se Ele dá algo para a gente, porque Ele sabe que nós somos capazes de suportar. Nós temos a força que vem dEle mesmo. Ele dá essa força para que a gente possa suportar. Então, se a gente tem isso, Ele conosco, nós não devemos duvidar. Deus nunca, querido, permite uma tempestade sem primeiro dar as ferramentas para que ela cesse. Deus nunca vai permitir uma tempestade. Tanto Ele enviando, quanto Ele permitindo que o inimigo envie. Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para que nós possamos, então, vencer essas tempestades da vida. Tempestade todo mundo passa, querido. Todo mundo enfrenta um dia. Jesus falou sobre isso no homem prudente e do homem insensato. O homem prudente, ele constrói a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos, sopram contra aquela casa e ela não cai, porque ela está alicerçada na rocha. A rocha é Jesus. Mas tem o homem insensato. As crianças aprendem isso na história dos 3 porquinhos. Diferente, né? Mas as crianças é meio preguiçoso, constrói uma casa de palha. O outro é meio pica-fumo, constrói uma de madeira. Agora o outro, já mais prudente, constrói uma casa de tijolos. Quando o lobo vem, sopra naquela casa.
as 2 primeiras vão voar. Mas a tempestade, quando atinge o homem insensato, que construiu a sua vida, os alicerces da sua vida, sobre os conceitos desse mundo, sobre a areia, a ruína é grande, diz a palavra de Deus. A ruína é grande. E é triste você ver uma pessoa na ruína. É muito triste quando você vê uma vida destruída, uma vida, Deus pode reconstruir? Lógico que pode, querido. Mas se eu for prudente, eu estou evitando de passar, de enfrentar essa dificuldade. A minha casa vai estar firmada nele. Então, as ferramentas sempre vão estar ao nosso alcance. Nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades. Pastor Cadu falou esses dias aqui das possibilidades. Tudo é uma possibilidade. Tudo é. Nós temos que aproveitar todas as possibilidades. Se uma pessoa fala para você acima, pastor, fulano de tal está com câncer. Glória a Deus. Deus vai curar esse câncer. É oportunidade, querido. É oportunidade. A medicina já deu o jeito dela de tentar, prolongar a vida da pessoa. Já deu inteligência aos homens para fazer os aparelhos, os remédios. A medicina já deu o jeito. Agora, nós vamos ficar murmurando? Não vamos ficar só olhando essa situação e aceitando? Não. É uma oportunidade de Deus manifestar o poder dele. Pastor, mas e se eu passar vergonha? Você está preocupado com a sua reputação, né? A maioria das vezes, está preocupado com a nossa reputação. Medo de orar. Eu fui orar para um rapaz uma vez. A irmã dele trabalhava comigo. Ainda não era pastor, mas já caminhava na igreja há um tempo. E ele estava acamado há muitos dias ali no hospital. Muitos dias separado, quarentena ali, porque não podia chegar ninguém. Meningite. Não podia chegar ninguém. Ninguém tinha coragem de ir lá. A mãe ia. A mãe dele ia. A irmã trabalhava comigo, chegava todos os dias chorosa no trabalho. Falou, você vai lá, pastor? Falei, eu vou lá. Pastor não, porque eu nem era pastor. Você vai lá, Vitor? Falei, eu vou lá. Não falei para minha esposa não, que senão ela brigava comigo. A gente tinha a Júlia de pequeno, perigoso por causa de criança. A Júlia era pequenininha. E eu orei antes e falei, Deus, o senhor vai comigo. E eu fui lá orar por ele. Fui lá, orei por ele. E o menino não foi curado. Morreu daí uns dias. Mas ela é grata a mim até hoje. Foi o único que fui lá orar por ele. Cheguei em casa, contei para minha esposa, quase apanhei. Ficou brava demais. Você está ficando louco? Você está maluco? Se ele está separado é para ninguém ir lá. Falei, mas alguém tinha que ir lá orar por ele. Alguém tinha que ir. E ela só conhecia eu. Não tinha outra pessoa para ir. E eu fui lá. Às vezes a gente fica perguntando, Deus, mas Deus, por que não curou? Por que não aconteceu isso, querido? Eu fiquei contente por poder obedecer a Deus. Por poder ir lá. Deus, Ele tem um propósito na vida da irmã. A irmã, ela precisa voltar para o Senhor, mas logo depois ela teve uma experiência com o Senhor. Essa menina teve uma experiência com o Senhor. Está afastada no momento, mas ela precisa voltar para os braços do Pai. Eu creio que ela vai voltar. Então, Deus tem um propósito em tudo. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente prefere que a pessoa fique conosco do que ela vai para o Senhor. Tão egoísta, né? Mas pastor, mas é uma pessoa que eu gostaria que ele estivesse comigo. Querido, se está com Deus, está melhor do que está com a gente. Vamos ficar em paz. Vamos ficar em paz. A gente vai sentir a falta? É lógico que vai. Lógico. Nós somos pessoas que vão sentir a falta de um ente querido. Mas se está com Deus, glória a Deus. Partiu no Senhor, está lá com o Senhor. Está na presença do Senhor. Não é um grande sonho nosso um dia chegar lá e abraçar o Senhor? Então se está com Ele,
está melhor do que aqui, está melhor do que estar conosco. Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele é o próprio, aquele que é a luz ali, a Bíblia fala que Jesus ali não precisa nem de luz, porque Ele próprio é a luz. Nós precisamos ver vidas transformadas, nós precisamos reconhecer que nós estamos equipados para enfrentar as tempestades. Você está equipada, você está equipado para enfrentar as tempestades. Nós estamos equipados, os ingredientes estão em nós, a fé, a ousadia, elas estão em nós, mas nós precisamos exercer isso diante dos medos que nos sobrevêm. São grandes os medos, querido, que nos sobrevêm, mas eu não posso parar. Jesus disse em Marcos 11, 24, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Se a gente crer verdadeiramente, assim vai ser, assim vai acontecer. Deus, Ele tem um propósito no milagre. Qual que é o propósito, pastor? Transformar vidas. Mas quais vidas? Só aquelas que vão receber o milagre? Não. Todos que vão presenciar, todos que estão na casa, todos que estão no templo, todas as pessoas Ele quer nos ensinar. Ele quer mostrar ali o poder dEle para nos ensinar, para que nós possamos depender dEle, sempre buscar nele. E Ele, querido, sempre vai estar pronto a nos ensinar. Quando a nossa fé estiver abalada, quando as tempestades da vida soprarem sobre nós, porque ela pode soprar a qualquer momento, ninguém sabe, diz a palavra de Deus, porque se a gente soubesse, a gente ficava vigiando, botava um guarda na porta da casa, e ficava vigiando, mas ninguém sabe o dia, nem a hora, o momento. Em qualquer momento pode atingir qualquer um, mas nós temos que ter convicções em Deus, de que Ele está conosco em todo tempo, Ele está conosco em todo momento. O pastor citou uma frase aqui domingo do João Wesley: Deus não faz nada a não ser em resposta às nossas orações. João Wesley foi um dos homens de frases célebres. Ele fala outra frase, que no final da vida dele, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Final da vida dele. A mulher dele abandonou ele. João Wesley pregava tanta palavra, viajava tanto, e a mulher, poxa vida, como é que eu vou acompanhar esse homem? Eu não aguento ele não. Esse homem é maluco. Ele fazia sermão em cima do cavalo, de uma cidade para outra, que não tinha carro igual tem hoje, Se fosse no carro, ele saía batendo o carro para tudo quanto é lado. Ele caía do cavalo. A mulher não aguentou ele, abandonou ele, de tanto que o homem era apaixonado por Jesus. Mas quando ele morreu, ele deixou mais de 10 mil discípulos, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que ganharam uma nação inteira, Inglaterra, Escócia, País de Gales, pessoas apaixonadas por Jesus, pessoas que realmente fizeram a diferença na sociedade, pessoas que marcaram uma geração, que marcaram a história, como George Whitefield e vários outros. Vamos ficar de pé? Pense um pouco sobre a sua vida. Não sei se você está enfrentando alguma tempestade, não sei o nome dela. Tempestade na área financeira, como eu disse, sentimental, na área familiar. Não sei se o desemprego bateu na sua porta, se a crise te alcançou de alguma forma, se o descontrole emocional de alguma maneira chegou, se há alguma doença física, mental, algum problema, se é o pânico, o medo, se é o ativismo que tem atingido muitas pessoas hoje, que elas não conseguem ter um tempo para orar, ter um tempo com Deus. As tempestades, elas vêm sobre as vidas, sobre nós,
sem avisar, às vezes. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender com elas? Nós vamos obedecer à voz de comando do Senhor e ir para onde Ele tem nos mandado ir? Nós vamos discernir se essa tempestade vem de Deus ou vem do inimigo? E vamos romper em fé, exercitar o ingrediente que Deus já nos deu, que é a fé? Ou vamos ficar murmurando? Vamos ficar paralisados diante das intempéries da vida? Deus, Ele está contigo nesta hora. O Senhor está liberando sobre você a força necessária para você romper essa dificuldade. O Senhor, Ele está dentro de você. O Espírito, Ele está dentro. Hoje Ele faz morada em nós. Esse Deus, Ele é tão exagerado, tão grande, tão poderoso, tão amoroso, que Ele escolheu você para habitar. Ele habita em você. E essa força que habita em você, este Deus tão maravilhoso, que não coube em si mesmo, esse Deus que sai de si para alcançar as nossas vidas, Ele vai te dar a força para vencer e romper todas as dificuldades. Ele vai fazer de você mais do que vencedor. As pessoas vão ver o milagre. As pessoas vão olhar e vão presenciar a transformação, a cura, o milagre. Você vai testemunhar que foi Deus que fez isso, que foi o Senhor que operou, quando você exercitou a sua fé. Pai, em nome de Jesus, sustenta os teus filhos, Pai. Sabemos que algumas doenças, quando nos sobrevêm, nós não temos nem força às vezes para lutar, para orar. Pai, são depressões tão profundas, que às vezes, ó Deus, nós não conseguimos nem mesmo buscar o Senhor, buscar a força do Senhor para resistir. Ah, Deus, mas o Senhor está aqui agora. O Senhor está aqui agora liberando sobre essas vidas esse poder sobrenatural. E quando nós sairmos aqui orando uns pelos outros nesta hora, o poder do Senhor será manifesto. Vidas serão curadas agora. Milagres acontecerão. Curas extraordinárias acontecerão. Nós vamos ouvir os testemunhos depois que o Senhor, ó Deus, operou aqui nessa noite. Faz isso, Deus. Eu desafio agora você a sair do seu lugar. Sai do seu lugar. Ore por uma pessoa. Se Deus te mostrou essa pessoa, vá até ela. Se Deus te deu uma visão, vá e conte. Se Deus te deu um sinal, uma palavra, um versículo, vai até essa pessoa agora. Os ingredientes Deus já te deu, basta você usá-lo. Deus já te deu a fé, use-a nesse momento. Não deixe a timidez te vencer. Não deixe a timidez te paralisar. Não deixe o medo te paralisar nessa hora. Faça isso, ore, tenha o tempo de ouvir Deus aí, ouça Deus e libere sobre o seu irmão e a sua irmã a cura, o milagre em nome de Jesus.